Eu sou Clédson Júnior, sou mestre em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, o nosso objetivo é concatenar o esforço global de responder à emergência climática com a ação local, no sentido de garantir coesão programática e coletiva nas ações para conter a emergência climática e sair do estado das coisas em que nos encontramos. E, para tanto, para esta aula, eu venho convocar alguns conceitos ou processos históricos de organização da classe trabalhadora, que vem no sentido de pensar como essas dinâmicas vêm se organizando nas últimas décadas e como a agenda da sustentabilidade, da luta pelo meio ambiente e o combate ao racismo ambiental são partes hoje constitutivas da agenda de luta das classes trabalhadoras. E como inserir essa agenda nas cidades? Muito importante imaginarmos que são nas cidades, em particular nos grandes centros, aonde os efeitos do aquecimento global, da ação intensiva das grandes indústrias despejando CO2 na atmosfera, impactam diretamente as populações. O aquecimento, como se dá no cotidiano, as chuvas cada vez mais intensas, as secas em alguns momentos, como as pessoas nas cidades possam responder a este processo. Eu gosto muito de pontuar do quanto o processo de organização coletiva ele é fundamental para essas áreas, né? O quanto a incidência que as pessoas organizadas possam fazer, em particular, em cima dos tomadores de decisões, no sentido de construir saídas legais para combater os efeitos da emergência climática, né? O seu vereador, o seu prefeito, a ação direta nesses tomadores de decisão, a articulação e construções de projetos que apontem, a partir da construção de novas legislações, para mitigar os efeitos da ação climática, ou mesmo dinâmicas de adaptação. Eu gosto muito de imaginar que os processos de organização nos bairros são uma grande referência. E aqui eu cito o processo de conformação que culminou na construção do projeto que, do fim ao cabo, resultou no SUS. Nós sabemos o quanto foi importante naquele período, ali nos anos 80, dos processos de organização de base, as pessoas reunidas, debatendo os seus problemas e buscando coletivamente suas saídas. Não é diferente para o momento em que a gente se encontra. É fundamental que possamos nos organizar a partir dos nossos territórios, tendo em mente o quanto é necessário discutir os efeitos da emergência climática em nossas realidades, né? Quando foi, por exemplo, que uma chuva intensa não permitiu que nós chegássemos, por exemplo, nos nossos trabalhos? Ou quando os nossos filhos não puderam ter aula porque, enfim, as aulas foram canceladas, tínhamos que trabalhar, não podendo ter com quem deixar as crianças, não podemos ir no trabalho, também faltamos ao trabalho em função das intensas chuvas que constantemente vêm alagando diferentes regiões dos grandes centros urbanos. Parece descasado porque a gente está falando, mas são consequências também da ação climática e da forma como a humanidade vem se relacionando nesta guerra declarada contra a natureza. E, para tanto, é preciso agir e agir com muita agilidade, com muita rapidez, para que possamos evitar atingir o ponto de não retorno. Eu acredito que as experiências históricas das classes trabalhadoras ao longo das últimas décadas, em especial final dos anos 70 para cá, um período importante de grande efervescência para a luta popular, para a luta classista, que culminou na criação do Partido dos Trabalhadores como uma grande referência de luta política dos trabalhadores do nosso país, mas também na Central Única dos Trabalhadores, enquanto um espaço privilegiado de organização, de síntese programática e de ação política
das classes trabalhadoras reunidas numa central sindical de grande referência, de grande atuação e de luta, nos ajude a pensar o quanto é fundamental que esses encontros, esses ricos encontros das pessoas que demandam alterações das suas realidades, podem, podem surgir ali momentos importantes de dinâmicas de luta. Eu imagino, por exemplo, você agora que me ouve e me ver falando, como você se depara com essas dinâmicas na sua cidade? Você que não é dos grandes centros, mas se encontra, por exemplo, no interior ou nesse Brasil profundo, o quanto esses processos de alteração no clima ela vem impactando, seja na sua produção, na forma como você desenvolve o seu trabalho com a terra, na forma como dificulta a relação com o seu trabalho na cidade, seja no trajeto, seja mesmo nos processos de adoecimento causado pelos grandes impactos da poluição. Haja visto o que vem ocorrendo na cidade de São Paulo e outros grandes centros industriais, a ver o ABC Paulista. Como ajudarmos a sermos parte da solução? É preciso entender o papel que o Estado deveria cumprir nesse processo, né? A dinâmica de regulação do funcionamento dessas indústrias, o processo da relação da liberação do uso de agrotóxicos, ou a forma como o próprio fluxo urbano se dá a partir do uso cada vez mais intensivo de veículos com combustão a carvão, a derivados de petróleo, né, que cada vez mais contribui para a imersão de gases de efeito estufa na atmosfera e, consequentemente, para o aquecimento, enfim, da Terra e cada vez mais do descontrole que esse aquecimento vem impactando nas nossas vidas. É preciso pensar cidades mais inteligentes ou buscar saídas na natureza que impactem esse novo momento de reverter os processos até aqui intensos de amplitude dessa emergência climática. É preciso pontuar que desde o início da Revolução Industrial, no século XIX, meados do século XIX para cá, nunca se exigiu tanto na relação com a natureza, nunca se desmatou tanto, nunca se depredou tanto as riquezas minerais, nunca se extraiu tanto petróleo para utilização, seja, enfim, nos combustíveis que nós utilizamos, ou em diferentes peças do uso cotidiano da sociedade. Não é menor inserir a própria agenda da busca por petróleo como motor das guerras contemporâneas, né? É preciso pensar também em processos onde o modelo de desenvolvimento seja substituído por uma dinâmica cada vez mais calcada na recuperação dos meios ambientes, dos biomas, no processo de substituição de trabalhos hoje cada vez mais atrelados a essa lógica de depredação da natureza, por trabalhos que podemos chamar de verdes, sejam combinados com essa lógica de recuperação da natureza, mas também imbuídos de uma dinâmica de sustentabilidade. Nas cidades, cada vez mais se falam na criação de IPTUs verdes, garantindo isenções no imposto para pessoas que, por exemplo, nas suas residências ou na criação de novos edifícios, tenham dinâmicas sustentáveis, né? Seja no reuso das águas, seja na utilização dos quintais hoje abandonados em criações de jardins, em vários casos produtivos, produzindo alimento que possam ser acessados de forma gratuita por todos os cidadãos no seu entorno. É uma dinâmica também de responder a essa grave crise de fome que vem se deparando nos últimos anos, não só o Brasil, como grande parte do mundo, né? A pandemia de Covid-19 ela nos deixou grandes consequências que vão muito além das centenas de milhares de mortes aqui no Brasil, mas também com o grande índice de desemprego, consequentemente, uma situação insustentável de insegurança alimentar. Os jardins agroecológicos é uma resposta possível para combate à fome,
assim também como uma possibilidade de garantia de recuperação do solo, né? Consequentemente, retenção das águas e uma melhor adaptabilidade do solo urbano e também na região rural acerca da mitigação dos efeitos da emergência climática. E nisso, como inserir e nos encontrar nesse processo? Como podemos coletivamente responder a dinâmicas urbanas e não urbanas acerca da emergência climática, das respostas que precisamos dar às consequências da emergência climática? O poder público ele precisa ser capaz de responder às demandas da sua população. O tomador de decisão ele precisa ser capaz de produzir diálogo a partir das leis que aprova e das decisões que tomam acerca da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E os cidadãos têm como papel, para além da fiscalização, propor saídas, né? Orientar a ação do tomador de decisão no sentido de garantir que essas melhorias, de fato, se tornam benéficas para todos e todas. A emergência climática ela pede de todos nós um processo de, de coesão nas nossas ações, que possamos ser capazes de, juntos, avaliar os problemas e apontar saídas, tal qual foi feito no processo de combater a carestia nos anos 80, de entender a realidade que nos assolavam acerca da fome, da falta de emprego, das dinâmicas macroeconômicas que apontavam processos inflacionários sem fim e que foi preciso a construção de maiorias políticas para, com muita coragem, ousar ocupar espaços de tomada de decisão e aí sim usar esses espaços em benefício, em prol daqueles e daquelas que historicamente demandam melhorias nas suas vidas, né? E aqui é importante destacar as consequências da emergência climática, os efeitos do aquecimento global, eles impactam em grau diferentes as pessoas. Na sua grande maioria, as pessoas que habitam as bordas das cidades, as periferias, historicamente pauperizadas, com pouco acesso à água tratada, quase sempre próximo dos lixões dos municípios, são aquelas que, por um processo de uma chuva muito intensa, vão ter suas residências alagadas, suas vias alagadas, e não permitindo o livre trânsito dos seus habitantes, a incidência de doenças, na sua grande maioria, doenças tratáveis, muitas delas já erradicadas em pontos de alto valor agregado nesses mesmos municípios. Nós estamos aí diante de um processo de racismo ambiental. E os tomadores de decisões dessas cidades precisam lidar com esse processo, precisam buscar saídas, construir dinâmicas que de fato mitiguem o racismo ambiental. Recentemente, nós temos visto cada vez mais a, a queda de barrancos, o deslizar de áreas de morro, impactando a vida de centenas de pessoas e gerando, em casos, morte de tantas outras. Essas ditas fatalidades poderiam ser evitadas. E, portanto, de novo, o poder público tem um papel fundamental no sentido de garantir um melhor ordenamento urbano, não permitindo, por exemplo, que as pessoas ocupem de forma desordenadas esses morros. É preciso ter um planejamento urbano que permita que as pessoas mais pobres também possam acessar espaços de moradias nas regiões urbanas, nos centros urbanos. Fala-se muito hoje num novo momento de pensar políticas de habitação que necessariamente não leve para as bordas das cidades as pessoas mais pobres, mas que levando em consideração o alto déficit de casas abandonadas na região central, que esses edifícios sendo reformados possam ser ocupados por essas pessoas. É uma forma digna de valorizar a vida no centro das cidades, evitando dessa forma que esses espaços virem grandes focos de especulação imobiliária. Hoje, um dos maiores vetores de segregação urbana nas cidades.
Então, é um conjunto de agendas que estão interligadas e que nos faz pensar o quanto o processo da emergência climática e suas consequências, elas atingem todo mundo, um nível global de impacto, o conjunto das populações, mas que as suas soluções elas se encontram a partir das dinâmicas das cidades. É no território que as saídas se fazem necessárias e é no território que as possibilidades de resolução desses problemas possam se encontrar. Como podemos, a partir das nossas próprias experiências, dos nossos próprios processos de colegiados de buscar soluções para os nossos problemas, lidar com as causas da emergência climática? Eu gosto muito de trazer como referência para esses debates a Revolta do Baldinho. A Revolta do Baldinho foi uma experiência ocorrida na cidade de Florianópolis, onde os próprios moradores das cidades reunidos decidiram que tomariam conta do próprio processo de organização da sua coleta seletiva dos lixos, aonde a partir dos lixos orgânicos eles coletavam os lixos orgânicos das suas residências num baldinho e levavam para um terreno reservado especificamente para essa coleta, no sentido de produzir ali matéria orgânica que ajudou e ajuda até hoje a sanear e a servir como processo de alimento e valorização e enriquecimento do solo para a produção de alimento barato, gratuito, para as pessoas que, enfim, podem e devem acessar. Nós estamos falando de saídas que surgiram no seio do processo popular de organização, de pessoas organizadas que compreendem ali as suas realidades e buscam saídas a partir das suas próprias realidades para esses problemas. E o mesmo pode ser feito do lugar que você se encontra, né? Essa é uma das experiências, mas existem tantas outras. Na cidade de São Paulo, na, na região da cidade de Tiradentes, por exemplo, um conjunto de moradores decidiram que assumiriam a gestão de terrenos baldios e ali começaram a produção de hortas comunitárias agroecológicas, produzindo alimento saudável, rico e farto para garantir o almoço, o jantar e a merenda de dezenas, centenas de famílias da região. Isso parece muito distante do grande, imenso problema que é a emergência climática, mas não duvidem, são das pequenas ações que surgem as grandes soluções para os grandes problemas da humanidade. E essa é uma das que você pode também buscar fazer na sua cidade. Buscar se reunir com aquelas pessoas que também compreendem que estão passando pelos mesmos problemas, desenvolver ali um processo necessário de debate, de discussão, procurar pessoas que já estão se inseridas nessa agenda de solução para esses problemas, criar núcleos, células de debate, de discussões nas vizinhanças, dialogar com as lideranças religiosas, com as lideranças associativas, com as escolas de samba, com os grupos que jogam futebol no final de semana. Ou seja, a saída para os problemas que nos deparamos no dia a dia, no cotidiano, sejam quais forem, problemas relacionados à falta de trabalho, aos problemas dos valores caros da comida, do transporte público, aos limites que são impostos pelas consequências do aquecimento global. As saídas coletivas são as respostas para que possamos criar um novo momento, onde a mitigação, a adaptação e, quiçá, o processo de recrudescimento tão caro para a dinâmica de solução dos problemas que estão apresentados hoje possam ser sanados. Somente a luta transforma e é com a luta coletiva que a gente vai conseguir solucionar esses problemas. Se junte ao seu amigo, convoque o seu vizinho, agite a turma do WhatsApp, converse com as pessoas na padaria, no barzinho. Vamos precisar de todo mundo para ajudar a salvar o planeta e a salvar nós mesmos. Contamos com todos vocês.